Hoje vamos falar sobre ponto de giro no portão articulado, mais especificamente como achar o ponto de giro, sem precisar de cálculo, fórmula mágica ou gabaritos. Eu recebo muitos questionamentos relacionados a esse assunto, mas o que me chama a atenção é que a pergunta é: como calcular o ponto de giro? E na verdade, não é necessário fazer cálculo algum. Você precisa entender como esse sistema funciona. E a partir disso, você vai conseguir desenvolver a articulação somente com uma trena. Como cheguei nessa forma de fazer? Eu já fiz inúmeros portões. Fui analisando, fui estudando o funcionamento desses portões. Inclusive de portões que eu já fiz há anos. E eu entendi que precisava simplesmente projetar esses materiais em cima do cavalete e com um simples esquadro fazer a marcação do ponto de giro. Não estou aqui falando o que é certo ou errado de fazer. Estou simplesmente mostrando uma forma muito simples e prática de fazer esse sistema e fica muito funcional. Vou te mostrar isso na prática. Então aqui eu vou desenhar o portão de frente, para vocês terem ideia do que eu estou falando. Aqui está o espaço onde vai o portão, um exemplo. Portão articulado. Então, visto, você já vai precisar fazer uma caixaria a cada lado, certo? Uma caixaria aqui, uma caixaria aqui. Essa caixaria pode ser 18, pode ser 15, depende do tamanho do portão, a necessidade lá do espaço. Então, a primeira questão é o seguinte: essa parte de cima aqui, um travessão que vai aqui em cima, muita gente faz de caixa 15 por 10. Vou desenhar aqui do ladinho para vocês verem. Aquela caixa assim, ó, que vai em cima do contrapeso, com a tampa. Muita gente faz isso. Eu já vi muitas situações que essa chapa é fina e aí ela quebra a solda na união aqui da folha com a parte de cima. Então, o que eu fiz para resolver é esse problema. A gente não usa essa caixa, a gente usa uma viga dupla, ou de viga de 75 dupla, ou viga 100 dupla. Aí essa viga dupla vai aqui em cima, no lugar dessa caixa. Essa viga aqui é a chapa mais grossa, uma chapa 12, então ela não tem perigo de rasgar, como essa caixa aqui de cima. Então aqui está uma viga dupla. Aí qual que é o próximo passo? Lembrando, não estou falando de medidas, não tem medida esse portão aqui. Por que não tem medida? Porque cada portão é de um tamanho, então não tem como a gente falar esse portão é tal tamanho e tal, porque você vai decorar. Eu não quero que você decore, eu quero que você entenda como funciona isso para você, em cada situação que você tiver lá na hora de produzir o portão, você vai saber como lidar com a situação, entendeu? Então você vai entender o funcionamento disso daqui. Aí o que a gente precisa fazer? Sempre tem aquele questionamento. Tá, a folha de baixo, a folha de cima é metade do tamanho da folha de baixo? Não é bem assim. Vou mostrar num corte aqui para vocês entenderem como é que funciona essa questão. Lembrando que você tem que dar as folgas aqui também, né? A hora de cortar o quadro, você tem que descontar embaixo ali 1 centímetro ou 2, depende lá da ocasião que você está lá no portão. Aqui no meio você vai descontar as dobradiças também, aqui em cima outra dobradiça. Isso aí é o básico que você vai ter que fazer para produzir esse portão. Então aqui eu vou desenhar ele em corte, para você entender o posicionamento das peças. Então aqui a caixaria em corte, você está olhando na lateral dela, onde está preso o trilho. Então aqui no meio tem o trilho que corre o rolamento guia, certo? Então, você nota que essa viga que eu desenhei aqui, ó, essa viga dupla, uma viga 75, por exemplo, ela está aqui no centro, ó. Ela está aqui, ó, na parte alta. A viga dupla. E aí, como que eu vou achar esses tamanhos aqui, Luiz? Qual que é a posição certa? Qual que é a lógica correta? Eu vou desenhar aqui só para você entender esse funcionamento, tá? Ó, então você vai imaginar que o portão está aberto. Você
a folha aberta ela estaria aqui, a parte menor, né, a parte de cima, estaria nessa posição. E a parte de baixo, que é a parte maior, ela estaria nesta posição, passa para fora e vai até aqui, certo? E aí, ó, você vai ter os pontos de giro, que são as dobradiças tripla. Você terá uma aqui, unindo as duas folhas, e outra aqui, nesse ponto, unindo a folha com o travessão lá em cima, de viga U dupla, certo? Por que eu fiz isso? Só para você conseguir ver isso daqui, ó. Se você pegar esse eixo aqui, ó, da caixa, você vai ver que essa folha menor está afastada do eixo. Isso quer dizer que essa folha aqui, ó, ela não está no eixo, ela é menor. E quanto que é menor isso? Nesse caso aqui que eu estou usando viga 75, você vai descontar então os 75,40, né? 75,38 no caso. Você vai descontar os 38 mais o tamanho do pino ali, do pino triplo. Isso aqui vai dar 5 centímetros nesse caso aqui. Mas no caso que o povo trabalha com essa caixona aqui, ó, daí é diferente. A folha vem aqui fora, ela não fica ali dentro. Então por isso que é importante você saber que material que você vai trabalhar para você chegar nessa lógica. Então, feita essa análise aqui, você já entende que essa folha aqui, ela é 5 centímetros menor do que o eixo dessa folha aqui. Por que, Luiz, que tem que ficar no eixo essa folha aqui? Eu falei que eu analisei esses portões, tipo portão de 10 anos. E esses portões que o rolamento está no eixo, ele não sofre esforço nenhum no longo da sua vida útil. Ele não tem esforço, ele fica neutralizado. Você não tem que se preocupar com o peso lá, se tem que pôr mais peso, menos peso. Então, quando você coloca o rolamento aqui no meio, o rolamento, o portão, o sistema todo, ele não tem esforço nenhum, ele fica neutralizado. E é aí que é a vantagem de você fazer um portão eletrônico e trabalhar com isso daqui, ele vai ter uma vida útil muito grande. Então, procure sempre trabalhar aqui no centro. E como que você vai fazer chegar no centro? Dessa forma que eu te mostrei aqui, ó, descontando. Então, o que você vai fazer? Se você já sabe que isso aqui é 5 centímetros menor que o eixo de baixo, você vai pegar, vai ver que tamanho que é ali, já vai tirar 5 centímetros dessa parte e jogar para baixo. Feito isso, você já vai ter ali o eixo. Mas agora eu vou te explicar como que você vai chegar nesse eixo aqui de uma forma muito prática, muito simples. Lá ainda em cima do teu cavalete, aqui é o teu cavalete que você está trabalhando lá na metalúrgica. Ó, você vai estar com essa folha aqui, ó, não estou falando medida. Você vai pegar essa folha aqui e vai colocar em cima do seu cavalete. Já vai estar soldado já os pinos, tudo aqui, os pinos triplos, ó. Você já vai ter soldado ela, já vai estar dessa forma aqui. Então você vai colocar em cima do cavalete. Presta atenção que isso aqui é muito importante lá na hora de você achar o eixo, achar o pino, o ponto de giro desse portão. Olha só, você vai estar com a folha lá em cima sem a furação do pino de giro aqui. Bem diferente do portão com bracinho, que com o portão com bracinho você faz essa furação antes. Eu expliquei lá no outro vídeo. Antes de você montar o quadro, você já está com tudo pronto já. Nesse caso aqui não, você vai montar o quadro, vai soldar os pinos triplo, tudo. Vai deixar dessa forma aqui, ó, para depois você vir com a furadeira e a serra-copo para fazer a furação aqui do centro. Então veja bem. Ó, a posição aqui, agora você está desenhando ele deitado aqui, mas como se ele tivesse aberto. Eu só estou desenhando, você não vai desenhar, você vai montar isso aqui lá no teu cavalete. Você está aqui, ó, como se tivesse aberto. Então a folha de baixo, a folha de cima e a viga dupla. A viga de 100 ou viga de 75 dupla aqui em cima. E aí lembra dos nossos pinos de giro, nossos pino triplo? Nesse caso aqui que o portão abre para fora, o pino de fora vai estar aqui no meio. E o pino de dentro vai estar na parte alta, porque ele abre para fora, a parte de baixo abre para fora. O que você fez? Você já está tudo aqui em cima do cavalete, o que você vai fazer? Você vai pegar ele e vai rotacionar ele aqui para cima da folha, certo? Você vai fazer isso daqui, ó.
virou para cima da folha, galera. Então você vai estar com o portão aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Certo? Mas na hora que você faz isso, a viga U, ela também rotaciona. Então a viga U vai ficar que posição? Vai ficar aqui, ó. A viga U. A viga U aqui e o ponto de giro aqui, ó. Exatamente como está aqui no portão aberto, olha. Aqui o portão está aberto. Então, ó, tá na mesma posição. Tá certo, Luiz, entendi, mas agora como que eu vou achar o ponto de giro? Você vai pegar o teu esquadro tradicional da metalúrgica, e você vai colocar o teu esquadro aqui, ó, nesse eixo aqui, ó. Então, se colocou o esquadro aqui, ó, e alinhou aqui, você já achou o centro do eixo, do pino de giro, né? Então, esse pontinho aqui, ó, é o eixo, certo? Aí você fala, então, Luiz, é só pegar e furar ali e colocar o pino? Não é bem assim. Se for um portão manual, você vai entender que aqui um exemplo, geralmente chove em cima do portão. Então você precisa deixar ele um pouquinho caído para fora, certo? Porque para a chuva cair aqui e escorrer para fora, não ir para dentro do barracão. Eu já vi muito disso, por isso que eu estou explicando bem direitinho para vocês não correr esse risco. Não é errado dessa forma. Então o que você vai fazer? Você achou aqui o centro. Se você colocar aqui, ele vai ficar retinho. Lá, beleza, bonito. Sem precisar colocar batente. Eu acho tão feio que esse portão tem batente. Não precisa. A hora que você consegue desenvolver isso daqui, não precisa colocar batente. Você vai bater o portão no próprio portão. Ele vai chegar lá em cima, vai fechar e vai parar lá. O que você vai fazer então? Se você quer que o portão fique caído um pouquinho para fora aqui, um pouquinho para baixo, aqui, ó, você vai fazer essa furação aqui meio centímetro, 5 milímetros para cá, ó, para baixo, pro lado de baixo. Porque daí o que vai acontecer? Ele vai dar uma pressão aqui, ó, no rolamento e vai ficar um pouquinho para fora. Tipo, meio centímetro já vai te dar uns 5 centímetros mais para baixo aqui. Se você deixar 1 centímetro, já vai te dar 10 centímetros. Então é muito. Você tem que tomar cuidado com isso. É coisinha pouca. É um pouquinho de pressão que você dá aqui já vai te dar essa precisão. Certo? Então você fez isso em cima do teu cavalete. Olha como é fácil. Ó. Em cima do teu cavalete, virou a folha aqui, colocou o esquadro e achou o centro. Certo? Luiz, o meu portão é eletrônico, eu preciso fazer essa questão de deixar mais para baixo um pouquinho o furo? Não precisa, por quê? Quando o portão é eletrônico, você vai regular lá, você vai montar tudo e vai fazer a regulagem do portão. Quando o motor levar o portão lá em cima, você não pode fazer o equipamento eletrônico bater lá em cima, você precisa deixar uma folguinha lá, de 1 centímetro mais ou menos, para ele não bater. Ele vai chegar lá e vai parar para ele não ficar se enforcando, se batendo uma folha na outra, certo? Então, se for eletrônico, você nem pensa 2 vezes, se põe no meio. E aí, a hora que você for regular o portão, você já vai deixar um pouquinho ele lá caído para não bater um portão no outro, e isso já vai servir para a água cair para fora. Isso, independente se o portão abre para dentro ou para fora, é uma coisa que é só se inverter os lados, é só se cuidar aí nessa questão na hora de você começar a produção do portão, que você já vai conseguir trabalhar dessa forma muito simples. Vocês viram que eu não usei calculadora, não usei nada, não usei gabarito, e eu consigo desenvolver, achar esse eixo? Eu só não falei para você os tamanhos aqui porque eu não quero que você decore isso, eu quero que você aprenda isso, entende? Por isso que eu consigo desenvolver isso. Espero que vocês tenham entendido ou gostado. Se caso não entenderam, deixa o comentário embaixo que eu vou te responder. Fala, Luiz, fiquei confuso nisso ou nisso. Comenta aí que eu vou responder você. Outra, quer mais informação sobre o nosso trabalho? Tem muita informação. Tem no YouTube, tem no Facebook, tem no Instagram. Eu faço isso porque o meu intuito é realmente ajudar.
eu aprendi e tenho prazer em ajudar quem quer aprender, quem está em busca de conhecimento. Porque a gente procura na internet, a gente vê muitas coisas assim que dá muito trabalho para fazer, ficar decorando formas e tal. Então assim é um serviço, é muito fácil. E o vídeo do bracinho, na questão do bracinho do portão tradicional, também está lá no nosso postado nas nossas páginas. Vão lá, procura e curte lá a nossa página e fica por dentro de todo dia a gente está postando conteúdo para vocês. Joia? Brigadão, até mais!